chegou o O grande caso é momento, Vasco da Gama. Por mim que é o chegou, e time por do vocês? Rio que é o time do Rio que realmente vai ter um jogo importante, né? Dessa última rodada do Exato. Brasileirão, Sim, mano. após perder o jogo pro Grêmio, já esperado, né? Seria muito difícil o Vasco vencer essa partida. O time do Grêmio Com muito certeza. organizado, ainda mais num jogo onde despedida do Soares, que o Grêmio não ia querer perder esse jogo de jeito nenhum. Mas eu digo aqui que eu acho que o Vasco faltou um pouco de postura, na minha opinião, tá, nessa partida, principalmente na parte defensiva, pra, sei lá, ter mais coragem, sabe? Acho que é uma palavra que falta muito pro Vasco nesse ano, é coragem em alguns momentos de jogar, sabe? De jogar. E aí eu quero Sim. deixar pro Vini, que eu sei o que ele vai falar, muitas das vezes ele já falou isso, sempre aqui no off, quando a gente fala de Vasco, que é o problema do Ramon Dias em sair perdendo no jogo. De entrar com o esquema, sair atrás do placar e ter que reverter esse resultado, né? Que ele acaba se desesperando. Eu quero saber de você, Exato. Vini, sobre isso, porque isso vai ser muito importante para esse último jogo contra o Bragantino, né? O Vasco não pode se desesperar nesse jogo, porque é um jogo, teoricamente, onde o Vasco só depende de si mesmo para se garantir no campeonato, né? Tipo, com certeza, cara. Eu falo sempre disso, né? Desse meio que desespero que acontece por parte do Ramon quando tá atrás do placar. Mas, por acaso, ontem, eu não achei que ele foi dos piores, sabe? Nas trocas que fez. Eu achei que, de verdade, ele fez as mudanças corretas, mas eu não achei, sendo bem sincero, eu não achei legal ele ter entrado com 3 zagueiros. Principalmente que um deles é do Robson. Porque eu acho que quando você tem um time bom, você não pode abrir mão de entrar com seu time 100% para se preocupar com algum aspecto que o outro time tenha, sabe? Eu acho que você tem que entrar 100% sempre. Por exemplo, o jogo contra o Goiás, no 2-2, o Ramon entrou com uma linha de defesa com 4 zagueiros, sabe? Que não tem necessidade, na minha opinião. O Paulo Henrique estava fazendo um ótimo campeonato, o Lucas Piton também fazendo um ótimo campeonato. E, cara, você entrar assim, tipo, entrando com um time pior, com boas peças no banco, eu acho que não, tipo assim, é uma atitude que beira a covardia, entendeu? Pode ser estratégia por parte do técnico, ele tá ali a semana toda, ele sabe, né, o que esperar de seus jogadores, mas eu acho que você tem que entrar com força total da melhor maneira possível em todos os jogos. Independente se vai perder ou não, mas tem que ter essa coragem, sabe? Não agir na afobação no momento que precisa da vitória, quando tá atrás do placar. Eu acho que as substituições ontem do Ramon foram coesas e o Vasco acabou perdendo por um Grêmio que tá se despedindo da Arena também, que estava se despedindo do Soares, por uma desatenção, mais uma vez, né, na parte defensiva, de dar espaço para quem tá vindo de frente. Foi assim que aconteceu com o Corinthians, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, de dar espaço pro Renato Augusto, dar espaço pro Juliano, que são caras que com a bola no pé sabem o que fazer, sabem achar espaço, e mais uma vez o Vasco perde e deixa para a última rodada esse veredito, né? Cai ou fica? A gente só vai saber agora nessa última rodada na quarta-feira, 9h30, contra o Bragantino em casa. E na verdade, presente? Estarei presente. E vou te falar, cara, sendo bem sincero, eu acho que o torcedor vascaíno acredita mais na derrota do Bahia do que na vitória do Vasco. Porque esse é o sentimento que ficou nessa reta final, sabe? Mas esperamos um bom jogo do Vasco, né? Contra o Red Bull Bragantino, que é um time que não tem muitas pretensões ainda no campeonato. Tá garantido na pré-Libertadores e é muito difícil de se classificar direto para Libertadores. Então vamos ver como que vai ser, né? Acredito eu que o Vasco pegue um Bragantino meio que de ressaca ou talvez desinteressado um pouco no Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver como que vai ser o jogo, né? Porque o Bahia pega um Atlético Mineiro que tem a obrigação de ganhar, porque além de ser um time melhor, tá brigando por uma vaga direta na Libertadores, assim como o Flamengo, assim como o Grêmio. Então, jogo complicado. O Bragantino ele nem consegue mais chegar na quarta colocação por causa do número de vitórias. O Bragantino, né, tem 17, o Grêmio já tem 20. Mesmo o Grêmio perdendo e o Bragantino ganhando, não alcança. Não alcança nem o Flamengo, nem o Atlético Mineiro. Já era pro Bragantino mesmo, vai pra pré-Libertadores. E já tá garantido, né? E já tá garantido na pré-Libertadores, não tem chance de perder. Já, não só tem, vai ninguém brigar passa. Só vai brigar ali, se pá, talvez por, sei lá, uma quinta colocação, não sei. Vai brigar ali por uma premiação maior, né? Que cada colocação aumenta um pouquinho de premiação. Mas e aí, Arthur, o que tu acha desse jogo pro Vasco? Como você acha que o Vasco chega pra esse jogo contra o Bragantino? Tem chances de ficar? Vai ficar nervoso? O que tu acha que vai acontecer? O jogo em casa, né?
Cara, então, jogo em casa, fator importante pro Vasco, tá? Porque esse jogo contra o Grêmio lá, 50 mil torcedores, despedida do Soares, o Vini já falou sobre isso, era um cenário totalmente hostil e desfavorável pro Vasco da Gama, né? A gente já falou aqui em alguns momentos que o Vasco chegava lá como claro azarão e como zebra. Se vencesse lá, ia ser um resultado extremamente histórico. E perder lá foi meio que o resultado justo, né? Não vou usar a palavra justo. Foi um resultado esperado. Esperava-se que o Grêmio vencesse em casa com 50 mil torcedores contra um Vasco frágil. Esse jogo contra o Bragantino eu já acho diferente, porque o Grêmio dentro de casa é melhor do que o Bragantino fora de casa. E o Vasco dentro de casa é melhor do que o Vasco fora de casa também. Então, assim, apesar do cenário ser muito difícil pro Vasco, tava aí na tela, o Vasco só depende de si mesmo pra continuar na Série A e se manter na elite. Então, acho que isso é um fator extremamente importante pro Vasco. Agora, a gente tem que entender como que o Vasco vai. Será que o Vasco tem que fazer um jogo um pouco mais reativo e tentar usar os espaços do Bragantino para não se expor tanto? Será que o Vasco tem que tentar ir pro ataque para construir resultado cedo e talvez, na base do abafa, conseguir, prensar o Bragantino e deixar o time um pouco mais preso na defesa? Não sei, o importante é o Vasco precisa vencer, irmão. Se o resultado vier por 5-0 com uma bola de coxa que bateu no zagueiro adversário e entrou, beleza. Se a bola vier de uma jogadaça do Gabriel Peck que cruza o Verratti e faz o gol de bicicleta, beleza também, mano. Se for goleada, se for 1-0, o Vasco precisa vencer, independente da forma que vença. E o Ramon Dias tem que conseguir discernir melhor esses momentos e colocar a cabeça no lugar para isso não afetar o time, porque da mesma forma que a gente falou que o externo atrapalhou o Botafogo, isso também pode atrapalhar o Vasco num momento muito mais frágil do que o Botafogo, tá? Porque o Botafogo só perdeu o título. O Botafogo, beleza, tá ali na pré-Libertadores, mas ainda vai pra Libertadores, ainda tá ali em cima. O Vasco não. Se o Vasco tropeçar agora, o Vasco volta pra Série B. O que a torcida não quer, porque, enfim, vai vir investimento, o Vasco tá com um time interessante e diante de todos os times que estão ali no Z4, ou pelo menos na briga, na minha opinião, o Vasco não merecia estar ali. Olhando Sim. só o elenco e o que tem a apresentar, principalmente o que apresentou no segundo turno, o Vasco tem potencial para brigar por muito mais, talvez por uma Sul-Americana, ou então ficar ali naquela zona, né, morta ali, que ninguém faz nada. Mas enfim, cara, é um jogo muito, muito, muito tenso pro Vasco. É aquele jogo clássico de erro zero, irmão. O Vasco não pode errar. Não, perfeito esse jogo do Vasco. Cara. Vai e ser aquela parada, né? Dependia de si contra o Corinthians. Mano, tá com delay, foi mal, mano. Foi por causa do delay, eu achei que ninguém tinha falado. Eu também pensei, mano. Mas agora eu vou falar. Caraca, me perdi até no argumento. Mas enfim, o que eu ia falar, agora eu lembrei. É que o Vasco dependia de si contra o Corinthians e deixou escapar. Dependia de si contra o Grêmio e deixou escapar. Contando com muita sorte, porque o Bahia que veio de 5-1 contra o Corinthians, uma goleada em cima do Corinthians fora de casa, na Neoquímica Arena, perdeu para o São Paulo, totalmente misto, que não havia vencido ainda antes do jogo do Bahia. Não havia vencido fora de casa no campeonato e venceu 1-0 gol do Caio Paulista e perdeu para o Lanterna, já rebaixado desde um pouquinho mais da metade do campeonato, o América Mineiro, bizarro. Com 1 a menos durante boa parte do segundo tempo, perdeu pro América Mineiro. O jogador, então, o jogador do América ganhou o Pix de 50 mil, viu? Do Di Lopes, o humorista. Sério? O Di Lopes tinha prometido primeiro, ele falou que ele é santista, né? Ele prometeu um Pix de 20 mil pro jogador que fizesse o gol da vitória do América Mineiro contra o Bahia. Aí o América Mineiro foi falar, se emitiu nota dizendo que, não ia acontecer nada disso, que essa parada tava errada. Aí o Di Lopes se retratou e falou, não, peço desculpas, porque na verdade o Pix vai ser de 50 mil. E aí o jogador que fez o gol comentou na publicação, cadê meu Pix? Foi Rafael alguma coisa, acho, o cara que fez o último gol do América Mineiro. E ele Rafael Cabral. Mano, botou comprovante na internet, ele mandou 50 mil pro maluco do América Mineiro. Quem fez o gol do América foi o Matheus Henrique, aos 60. Não, desculpa. Matheus Henrique foi expulso. Renato Marques fez o gol do América. Falei Rafael. Levou 50 mil do Di Lopes, tá? Porque o Santos tá nessa briga ali ainda, né? Exato, o Santos tá com 43, mas uma né, coisa, mano?
Uma coisa, Vini, que você citou sobre esses jogos que o Vasco poderia vencer já para se livrar, que não conseguiu, uma coisa que o Cruzeiro conseguiu, sendo que o Cruzeiro, com todo respeito à instituição do Cruzeiro, joga um futebol medonho, horroroso. O time do Vasco consegue ser melhor do que o do Cruzeiro, só que na hora de vencer não consegue, irmão, não consegue. O Cruzeiro foi ali aos trancos e barrancos e conseguiu se livrar, tá ligado? Exato, mano. Isso é o que falta, sabe? Talvez às vezes jogar mais na vontade do que em tentar algo novo, como 3 zagueiros, tá ligado? Não é momento de inventar, mano. Falte um pouco. Exatamente. Não é o momento de inventar, é o momento de ganhar. E, cara, o Payet é um cara que tá pedindo passagem. Todo jogo que ele entra bem. Pra mim já é titular nesse time. Eu fico com algumas imagens de alguns jogadores, tipo, Pumita é um bom jogador, sim, é um bom jogador ofensivamente, mas defensivamente deixa muito a desejar. Eu prefiro o Paulo Henrique, porque ele tem constância defensivamente, ele se apresenta bem ofensivamente, tá tendo mais coragem para ir à frente, tá tendo mais ousadia, como, por exemplo, contra o Botafogo, fez o gol da vitória do Vasco, né? Um chute despretensioso de canhota, foi no cantinho do Lucas Perry, e o Vasco venceu por isso. Então, tipo, eu acho que falta esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que falta mais certeza nas escolhas do Ramon. Essa é a minha opinião. Não tô criticando o Ramon aqui. É um cara que, pegou o Vasco com 9 pontos e agora o Vasco tá com 42 pontos, né? E com poucas rodadas pra se jogar, né? E, cara, de verdade, eu acho que o Payet é titular, eu acho que o Paulo Henrique é titular. Eu acho que o Zé Gabriel tá perdendo espaço pra mim, não é mais titular nesse time, o Jair tá pedindo espaço já há muito tempo. Zé Gabriel, na minha opinião, tá sendo um jogador, nada contra a pessoa Zé Gabriel, mas tá sendo um jogador que se esconde dentro de campo. Assim como os rubro-negros costumam falar do Thiago Maia, que é aquele volante que se esconde. Eu acho que tá sendo assim, de verdade. Então, eu acho que o Vasco tem que ir com força total. Eu acho que vai com força total. O Ramon vai tomar as escolhas certas nesse períodozinho aí para colocar o time, né, no plume, né, do jeito que ele quer. Eu acho que vai ser 2-1 Vasco esse jogo, para fechar com chave de ouro e não depender de derrota do Bahia, não depender de Atlético Mineiro, não depender de ninguém. Depender apenas de si e vencer e se manter na Série A. Porque pelo primeiro turno, horrível, mas pelo segundo turno tá merecendo. Perfeito. Então, aquela rodadinha de palpite tradicional pro último jogo do Vasco na temporada que esperamos que seja o jogo que o Vasco se mantém aí na Série A. E aí, quanto vocês acham que vai ser? Eu acho que vai ser 2-1, mano. 2-1 Vasco. 2-1. Vai fazer os 2-0, vai tomar um gol, mas vai. Eu queria mandar um abraço aí pro Flávio Lira, que está presente. A live chegou no finalzinho, mas chegou, né, mano? Salve, o que importa Flávio é isso. O tio do Arthur chegou aí. E eu quero saber, ô Flávio Lira, da negociação, né, do Ortoboneco, que o LF disse que falou contigo na última live e você nem sabia de nada. A cara do Arthur já sabia, muda. O Arthur tava mentindo pra gente, mano. O Arthur é muito mentiroso. Ele falou, não, tô vendo com o meu tio, ele não deu resposta, sendo que ele nem falou com o tio dele, mano. Cara, esse moleque é muito desgraçado, cara. Mano. Moleque sujo, mano. E o tio dele, eu peço perdão. É só falar. Pô. Exato. Tipo, um cara solícito, né, cara? Um cara, olha lá, ele tá tô ali esperando presente. o Arthur. Aí, tá vendo, cara? Ô, Flávio, eu vou chamar você no Instagram, a gente negocia lá. A gente negocia lá, deixa o Arthur de fora dessa, porque, pô, depender dele exatamente. não vai adiantar nada. Aí, ó, Ortoboneco ativo. Olha lá. Pô. Mas então eu acho que esse jogo vai ser... Eu acho que esse jogo vai ser, assim, pra torcida do Vasco infartar do coração, ficar, tipo, maluco, e vai ser empate, só que o Vasco se livra. Vai ser tipo um 0-0 assustador, que a torcida fica, meu Deus, cara, faz o gol. Só que aí o Bahia não vai conseguir ganhar. 0-0. 0-0, eu também acho que o Atlético Mineiro perde. Quer dizer, desculpa, eu acho que o Atlético Mineiro ganha do Bahia. Porque tá dependendo de si próprio também para se manter na fase do G4, né, e tal. E eu acho que o Atlético ganha, eu acho que se for empate, beleza. Entendeu? Se o Atlético vencer, pode empatar, pode até perder, que se mantém, né? Mas essa parada de se depender de si de depender de si, tá pesando pro Vasco, a gente sentiu, porque perdeu contra o Corinthians e perdeu contra o Grêmio, mas eu espero que não pese nessa última rodada, de verdade.
Perfeito. Cara, pra mim vai ser 1x0 Vasco, golzinho chorado, aquele gol assim, bate e rebate dentro da área, vai sobrar pro Verratti ou pra alguém, e vai cravar 1x0 Vasco, fica na Série A. Perfeito. E Não, o Lucão fala aí, ó. então. Acho que o Vasco não ganha o jogo, mas não será rebaixado porque o Bahia também não ganha. Ele tá com o mesmo pensamento do LF. Cara, acho que o Bahia, realmente, as chances que o Bahia teve foram assim, era já pro Vasco entrar praticamente rebaixado nessa última rodada, mas, enfim. Então, com esse assunto aí, Vascão na Série A, que a gente encerra o Esportes Arena de hoje. Um Esportes Arena com audiência recorde. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Hoje foi sensacional aqui o nosso programa, galera. E eu peço para vocês encarecidamente não deixarem de espalhar a palavra do Esportes Arena, compartilhar para todo mundo, porque a meta de 500 inscritos até o final do ano segue muito viva, irmão. Por favor, a gente acredita muito nisso. Então, conto com a ajuda de vocês. E eu passo a bola aqui para meus amigos finalizarem. E daqui a pouco já vai sair corte. Irmão, tô maluco que hoje já vai sair corte da gente reagindo ao trailer do GTA.